Você já se perguntou como algo escrito há milhares de anos pode impactar seus dias de incerteza e suas noites sem dormir? Neste espaço, você descobrirá como as palavras de Jesus continuam iluminando caminhos, curando corações e dando uma reviravolta surpreendente em cada jornada que vivemos. Ao longo desta mensagem, você se aprofundará em ensinamentos que não apenas desafiam nossa lógica humana, mas também nos abrem a porta para um mundo de esperança e propósito eterno. O que você está prestes a explorar não é uma simples coletânea de citações, mas um chamado profundo para renovar sua visão da vida e se conectar com a fonte divina da sabedoria. Cada palavra aproxima você da essência do coração de Deus e mostra que, além das nossas limitações, existe um poder disposto a restaurar, sustentar e infundir ânimo nas suas circunstâncias mais difíceis. Antes de começarmos, quero que você declare em voz alta: eu creio na força destas palavras e abro meu coração para a transformação que Jesus tem para mim hoje. Que essa afirmação seja o ponto de partida de uma caminhada que pode reacender sua fé e acender sua esperança. Vamos começar. Número 1. O descanso que sua alma anseia. Quantas vezes você já se sentiu à beira do colapso, mesmo que por fora tudo parecesse estar em ordem? Quantas vezes você já disse, não aguento mais, mas ao mesmo tempo se obrigou a continuar sorrindo? Jesus, com uma ternura que desarma, se dirige justamente àqueles que carregam esse peso invisível. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso não é um chamado religioso tradicional. É um resgate direto para a alma cansada. Ele não discrimina o tipo de fardo. Pode ser emocional, espiritual, físico ou mental. Jesus não pede explicações, não exige que você chegue forte. Ele apenas pede que você venha. E é aqui que algo radical começa. Jesus não nos oferece um descanso como o que o mundo vende. Não é um descanso em forma de férias temporárias, de fugas vazias ou distrações digitais. O que ele oferece é repouso profundo para a alma. Um descanso que não depende das circunstâncias externas, mas de uma conexão interior com ele. Tomai sobre vós o meu jugo, ele diz. E isso soa contraditório à primeira vista, não é? Não seria descansar o mesmo que soltar? Mas o jugo de Cristo não é um peso como os do mundo. É uma direção, uma estrutura que sustenta. Enquanto o sistema nos esmaga com exigências, Jesus nos equipa com propósito. A diferença está na fonte do peso. O mundo impõe fardos que muitas vezes não escolhemos. Aparentar sucesso, corresponder às expectativas alheias, alcançar padrões inalcançáveis. Cristo, por outro lado, nos convida a compartilhar seu jugo, ou seja, caminhar com Ele, no mesmo passo, no mesmo ritmo. Sua promessa não é de uma vida fácil, mas de que o difícil não será enfrentado sozinho. E esse jugo vem com algo mais, uma escola de caráter. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, ele diz. Não é um chamado para fazer mais, mas para ser de outra maneira. Na mansidão, a força contida. Na humildade, liberdade para deixar de fingir. E ali, exatamente ali, encontramos descanso. Descanso não como evasão, mas como um estado de alma reconciliada. Reconciliada com sua história, com seus limites, com seu Deus. Porque sim, o descanso que Jesus oferece não é apenas para depois da morte. É para hoje. É para este momento em que você está cansado de fingir que está tudo bem. É para essa ansiedade que não te deixa dormir, para esse perfeccionismo que te sufoca. Cristo não promete que você deixará de ter responsabilidades, mas sim que essas responsabilidades deixarão de definir quem você é. O que antes te esmagava, agora se transforma em missão. Em vez de carregar culpas, você carrega propósito. E isso se torna ainda mais urgente quando olhamos para o mundo ao nosso redor.
A cultura atual glorifica o desgaste. Quanto mais ocupado você está, mais bem-sucedido parece. Quanto mais estressado, mais valorizado é. Mas isso é uma armadilha, porque a alma não se alimenta de produtividade, mas de presença. Jesus sabia disso. Por isso, seu convite é um ato de resistência espiritual. Descansar nele é se rebelar contra a tirania do desempenho. É dizer, meu valor não depende do quanto eu realizo, mas de a quem eu pertenço. Agora, aceitar esse convite implica em render-se. E render-se não é fácil. Exige reconhecer que não conseguimos sozinhos, que precisamos de ajuda, que nossas forças não bastam. Mas essa rendição não é derrota, é o começo da liberdade. É o momento em que paramos de lutar contra nós mesmos e começamos a caminhar com aquele que pode nos sustentar. E o mais belo é que não somos chamados a fazer isso sozinhos. O descanso de Cristo também se vive em comunidade. Compartilhar o jugo com outros irmãos na fé nos lembra que não estamos sozinhos em nossas batalhas, que há ombros que caminham ao lado dos nossos, que há mãos que nos levantam quando caímos. Mas esse descanso também precisa ser cultivado. Não é automático. Ele se nutre de hábitos, momentos de silêncio para ouvir sua voz, pausas em meio ao caos para reconectar com sua presença, oração sincera quando a alma já não aguenta mais. São essas pequenas decisões diárias que nos permitem viver nesse repouso prometido. Porque descansar em Jesus não é um evento, é um estilo de vida. E talvez o mais impactante de tudo isso é que esse tipo de descanso, o verdadeiro, o profundo, o que cura, é completamente contracultural. O mundo vai te dizer que descansar é perder tempo. Jesus te diz que é o caminho para se encontrar. E quando você faz espaço para ele, tudo muda. Você já não vive pela pressão, mas pela paz. Já não age pelo medo, mas pela fé. E nesse processo sua alma finalmente descansa. Número 2. A liberdade de viver sem ansiedade. Quantas vezes por dia sua mente viaja para o futuro, para aquele lugar cheio de e se acontecer tal coisa, e se não der certo, e se faltar, e se eu não conseguir? Vivemos em uma geração que fez da ansiedade uma constante. Acordamos com o coração apertado e mesmo que o corpo se mova, a alma vive inquieta. Jesus, com palavras que atravessam séculos e tocam qualquer realidade moderna, nos diz algo que parece impossível. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Ele não diz isso como uma sugestão leve. Ele diz como um convite direto para viver livres. Livres do medo do amanhã. Livres do tormento daquilo que ainda não aconteceu. Em Mateus 6:25, Jesus confronta a raiz da nossa ansiedade, nossa obsessão com o que precisamos, a comida, a roupa, o sustento. Em outras palavras, o medo de não ter o suficiente. Mas ele muda completamente a conversa. Ele não nega nossas necessidades, mas nos ensina que elas não devem governar nossa mente. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Pergunta. E nessa pergunta há um despertar. Reduzimos nossa existência a resolver o imediato e esquecemos que fomos criados para algo muito maior. Jesus então nos leva à natureza, a observar as aves do céu, que não semeiam nem colhem, e mesmo assim não lhes falta nada. A contemplar os lírios do campo, que não trabalham nem fiam, mas nem mesmo Salomão se vestiu como um deles. O que ele está nos ensinando? Que confiar não é um ato passivo, mas uma postura ativa do coração. Que toda a criação nos grita diariamente, Deus provê. E se ele cuida do que não tem alma, quanto mais cuidará de você, que foi feito à sua imagem. A ansiedade, muitas vezes, é um termômetro que indica onde está nossa fé. Não se trata de sentir culpa por senti-la. Jesus não repreende seus ouvintes. Ele os redireciona e faz isso com clareza. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Essa é a chave. Não se trata de ignorar nossas necessidades, mas de mudar nossas prioridades. Quando colocamos Deus no centro, o resto encontra seu lugar. Não é mágica, é ordem espiritual. Mas para viver assim, precisamos identificar de que se alimenta nossa ansiedade. Quais pensamentos ocupam mais espaço em sua mente? Que cenário você repete vez após vez, como se pudesse controlar o futuro apenas antecipando-o? É aqui que entra uma ferramenta poderosa: discernir entre o círculo de controle e o círculo de preocupação. Nem tudo o que nos angustia está sob nosso domínio. Há coisas que podemos planejar e melhorar, mas muitas outras só podem ser entregues, só podem ser soltas, só podem ser confiadas. Jesus também nos lembra de uma verdade esquecida: basta a cada dia o seu próprio mal, ou seja, o amanhã ainda não existe. A ansiedade vive de suposições, e ao vivermos ancorados no futuro, perdemos o presente. Perdemos os pequenos milagres de hoje, a provisão que já chegou, o amor que já nos foi dado. A liberdade de viver sem ansiedade não significa se desconectar da realidade, mas aprender a habitá-la com confiança, com os olhos postos não no que falta, mas naquele que nunca falha. E essa confiança não é ingênua, ela não nega que há desafios, mas escolhe olhar além deles, escolhe crer em vez de temer. E isso, na nossa sociedade obcecada por controle, é profundamente contracultural. É uma forma de fé que rompe com a idolatria moderna de depender do dinheiro, do status, das circunstâncias. Porque sim, a ansiedade também revela onde estamos colocando nossa segurança. Nos nossos recursos, nas nossas habilidades ou no caráter fiel de Deus. Uma prática que transforma esse panorama é a gratidão. Quando você agradece, muda o foco do medo para a fidelidade. Quando você se lembra do que Deus já fez, encontra forças para confiar no que Ele ainda fará. A gratidão não elimina as dificuldades, mas te ancora na verdade de que você não está sozinho. E essa âncora, em meio ao mar da ansiedade, é um verdadeiro salva-vidas. Número 3. Desenhados para brilhar na escuridão. Vivemos em um mundo que, embora esteja mais conectado do que nunca, encontra-se mais perdido na escuridão do que em qualquer outro tempo. É uma escuridão que nem sempre se vê com os olhos, mas que se sente na alma. Insegurança, ódio, injustiça, desesperança, tudo parece apontar para uma sociedade que apagou a luz do propósito, da verdade, do eterno. E bem no meio dessa escuridão, Jesus pronuncia palavras que revolucionam nossa identidade. Vós sois a luz do mundo. Ele não diz que deveríamos tentar ser luz, nem que um dia seremos se atingirmos certo nível espiritual. Ele diz que já somos. Em Cristo, não apenas fomos transformados, mas também reposicionados, das trevas para a luz, do oculto para o visível. Quando Jesus fala de uma cidade edificada sobre um monte, ele usa uma imagem poderosa, algo tão evidente, tão notório, que não pode ser escondido, mesmo que se tente. Assim é a nossa fé. O cristianismo não foi desenhado para ser praticado em segredo. É uma experiência interior que inevitavelmente produz frutos exteriores. Mas é aí que muitos de nós lutamos. Porque, embora saibamos que somos luz, há momentos e contextos em que nos sentimos tentados a nos esconder. Seja por medo de julgamento, de críticas, ou simplesmente por comodidade. Talvez na faculdade, no trabalho ou até mesmo dentro da nossa própria família. Nos perguntamos, vale a pena brilhar se isso significa ser apontado? Mas Jesus não nos chama para brilhar para sermos admirados. Ele deixa claro: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Não se trata de que a luz aponte para nós, mas que nos atravesse e aponte para o Pai. Não buscamos reconhecimento, buscamos redenção para os que nos cercam.
E a ferramenta que Jesus menciona não é um discurso, não é um argumento teológico, não é uma postagem em redes sociais. É algo muito mais simples e muito mais poderoso: nossas boas obras, gestos de amor, atos de justiça, palavras de encorajamento, decisões íntegras. Essa é a linguagem universal que toda alma compreende. Porque quando alguém vê coerência entre o que você prega e o que você pratica, o coração se abre. No meio da escuridão atual, violência, mentira, egoísmo, desesperança, cada pequeno ato de luz conta. E essa é a estratégia de Deus. Não um grande refletor que ilumina tudo de uma vez, mas milhões de pequenas luzes em lugares estratégicos. Uma enfermeira que ora por seus pacientes em silêncio. Um pai que decide perdoar, uma jovem que escolhe a verdade, mesmo que isso lhe custe amizades. Uma família que ajuda o vizinho sem esperar nada em troca. Essa é a revolução invisível da luz. Não precisa de aplausos, só precisa de presença. Mas é claro que brilhar nem sempre é fácil. Há momentos em que o ambiente é tão hostil que sentimos que nossa luz é muito fraca. E então surge o medo da rejeição, de não se encaixar, de perder algo. No entanto, o paradoxo é que quanto mais densa é a escuridão, mais se nota até mesmo a menor luz. Não se trata de acender grandes refletores, mas de manter viva a sua chama onde você está. E para isso, há uma chave que potencializa tudo: a integridade. Quando o que você crê e o que você faz estão alinhados, sua luz não apenas se vê, ela se sente, e isso transforma atmosferas. Nem todos vamos brilhar da mesma forma, alguns com palavras, outros com serviço, outros com arte, com criatividade, com liderança. O importante é entender que você foi desenhado para isso. Sua luz tem um propósito único, e quando você escolhe escondê-la, não é só você que se apaga. Também se apagam as possibilidades de que outros vejam a Deus através de você. Jesus não nos chama para lutar contra a escuridão com força, mas para estarmos presentes. A luz não discute com a escuridão. Ela simplesmente entra e a escuridão vai embora. Tão simples, tão poderoso. Por isso, onde quer que Deus tenha te colocado, na sua casa, no seu trabalho, na rua, entenda isso: esse lugar precisa da sua luz. Não porque você seja perfeito, mas porque Ele te acendeu. E enquanto você permanecer conectado a essa fonte, jamais se apagará. Então, não esconda sua fé, não oculte sua compaixão, não apague sua esperança, não minimize seu impacto, porque você, sim, você, foi desenhado para brilhar na escuridão. E quando você brilha, o mundo vê algo diferente, algo que não se explica com lógica, mas que aponta diretamente para o céu. E isso muda vidas. Número 4. O poder transformador da oração persistente. Quantas vezes você já orou esperando uma resposta rápida, como se Deus fosse uma espécie de provedor expresso de milagres? Vivemos em uma cultura onde tudo é projetado para ser imediato. Um clique, uma notificação, uma entrega em 24 horas. Mas a oração não segue essa lógica. Jesus sabia disso. Por isso disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Não é uma fórmula mágica, é um convite profundo para entrar em um relacionamento que vai além do pedir por pedir. É uma progressão de intimidade, uma jornada espiritual que transforma não apenas o que esperamos receber, mas também quem somos no processo. Quando Jesus fala em pedir, buscar e bater, ele não está repetindo a mesma coisa, está descrevendo diferentes níveis de compromisso. Pedir é o primeiro passo, o mais básico, o mais humano. É reconhecer que precisamos de algo e que não conseguimos por nós mesmos. Buscar já implica movimento. Já não é só pedir, mas levantar-se e agir em coerência com aquela oração. E bater é o ato mais persistente, aquele que não para mesmo que a porta não se abra na primeira tentativa. É o momento em que não desejamos apenas algo de Deus, desejamos o próprio Deus. E aqui vem o mais revolucionário.
Jesus diz que todo aquele que pede, recebe. Não alguns, não os mais santos, não os que têm tudo resolvido. Todo aquele é uma promessa aberta, mas também é uma promessa que nos desafia a confiar, mesmo quando a resposta não chega da forma que esperávamos. Porque sim, Deus sempre responde, mas nem sempre com um sim. Às vezes ele diz não, às vezes diz espere. E nessa espera ele nos molda, nos afina, nos purifica. A oração persistente não muda a Deus, nos muda. Há quem se frustre quando ora e não vê resultados imediatos. Mas isso é porque, muitas vezes, oramos com uma mentalidade de consumidor, como se Deus fosse uma máquina de vendas. Insiro minha fé, aperto o botão certo e recebo o que pedi. Mas Jesus não nos convida para uma transação. Ele nos chama para um relacionamento, para uma conversa íntima com um Pai que conhece nossos pensamentos antes mesmo de pronunciarmos, mas que ainda assim deseja ouvi-los. Porque não falar com Ele acontece o maior milagre, o de sermos conhecidos, transformados e sustentados. A persistência na oração não é teimosia, é fé ativa. É dizer a Deus, mesmo sem entender o tempo, confio no teu caráter. É orar não apenas quando sentimos algo, mas também quando tudo parece silêncio. Porque a fé verdadeira não se mede pela emoção, mas pela constância. E cada vez que você persevera na oração, está declarando: minha confiança não está no que vejo, mas naquele em quem creio. Claro, nem sempre é fácil. Vivemos cercados de distrações, notificações, urgências, e a oração exige pausa. Exige honestidade, exige vulnerabilidade. Não se trata apenas de pedir coisas boas, mas de desnudar a alma e permitir que Deus a molde. Às vezes, chegamos à oração com uma lista e saímos com outra, porque Ele transforma até os nossos desejos. Ele nos alinha com sua vontade. Ele nos mostra que, às vezes, aquilo que pedíamos não era o melhor. E nos ensina a desejar aquilo que Ele já planejou para nós desde antes de imaginarmos. E não estamos sozinhos nessa jornada. A oração não é apenas um exercício individual. Há poder quando oramos juntos. Há consolo quando alguém intercede por você. Há força quando uma comunidade se une em uma só petição. Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. E isso não é formalidade, é uma realidade espiritual. A oração compartilhada sustenta, levanta e impulsiona. Em uma época em que tudo é valorizado pela sua rapidez, orar com persistência é um ato contracultural. É declarar que não buscamos apenas o resultado, mas a comunhão. É colocar nossa fé acima das nossas expectativas. É dizer: Senhor, ainda que a porta demore a se abrir, continuarei batendo, porque mais do que o que quero, eu quero a Ti. E nesse processo as correntes caem, nem sempre as de fora, mas certamente as de dentro. A impaciência, o orgulho, o medo, a autossuficiência se transformam em dependência, humildade, confiança. Porque no fim, a oração persistente não muda só o ambiente, ela muda a alma. E quando a alma muda, então sim, tudo mais pode começar a se alinhar. Portanto, não deixe de pedir, não deixe de buscar, não deixe de bater, porque quem persevera na presença, inevitavelmente será transformado. Número 5. A revolução do perdão ilimitado. Existem perguntas que revelam mais do que aparentam. Quando Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão que pecar contra mim? Até 7. Ele não está apenas buscando uma regra, está revelando uma tensão humana profunda, a necessidade de colocar um limite à dor. Porque perdoar dói. E perdoar muitas vezes dói ainda mais. Pedro achava que estava sendo generoso. Na tradição judaica, ensinava-se que perdoar 3 vezes era suficiente. Ele oferece 7, como quem diz: estou indo além do que se espera de mim, isso já basta, certo? Mas Jesus responde com uma lógica completamente diferente. Não te digo até 7,
mas até 70 vezes 7. E com essas palavras, ele derruba todo o sistema de cálculo espiritual. Jesus não fala de uma fórmula, ele fala de uma atitude permanente do coração. 70 vezes 7 não é 490, é infinito. É uma forma hebraica de dizer: não conte, não registre. Não meça o perdão pela repetição da ofensa, mas pela graça que você recebeu. E é aí que começa a revolução. Porque Jesus não nos chama a perdoar apenas quando é fácil, quando o outro pede desculpas, quando as coisas já estão resolvidas. Ele nos chama a perdoar como Ele nos perdoou, sem medida, sem condições, sem lembrar. Isso não significa ignorar a dor, nem justificar o mal. Significa escolher nos libertar do ciclo da amargura. E é que o perdão não é apenas um presente para quem o recebe, é uma porta aberta para quem o concede. Enquanto não perdoamos, permanecemos presos ao momento da ferida. O ressentimento se torna uma prisão, onde o outro talvez já tenha ido embora, mas nós seguimos trancados. Jesus sabe que o perdão é uma chave que não apenas desbloqueia relacionamentos, mas que cura a alma. Porque perdoar não apaga o passado, mas transforma a maneira como o carregamos por dentro. É um processo, não um evento. Há ofensas que doem uma vez e memórias que doem 100 vezes mais. Por isso, perdoar muitas vezes a mesma ferida não é fraqueza, é coragem espiritual. Mas não nos enganemos, existem feridas que parecem imperdoáveis. Traições, abusos, rejeições. Vivemos em uma época em que o perdão parece ingenuidade, onde a cultura do cancelamento substituiu a reconciliação e onde a vingança se disfarça de justiça. Nesse contexto, o chamado de Jesus para perdoar sem limites soa como um ato revolucionário. Porque perdoar não é minimizar o dano, é declarar que o mal não tem a última palavra, que o coração pode sarar, que o amor pode vencer. Jesus também nos mostra que o perdão reflete o caráter de Deus. Não podemos dar o que não recebemos. E quando entendemos o quanto Deus nos perdoou, cada pensamento egoísta, cada palavra dura, cada ação quebrada, nosso julgamento sobre os outros se suaviza. Nossa medida de graça se expande. E é aí que o milagre acontece. Quanto mais conscientes somos da misericórdia divina, mais capazes somos de soltar as dívidas alheias. Agora, nem todo perdão leva à reconciliação imediata. Perdoar é uma decisão pessoal. Reconciliar-se é um caminho a dois. Às vezes, o outro não está pronto. Às vezes, não há arrependimento. Mas isso não invalida o seu perdão, porque perdoar não depende do outro, depende de você. Depende do seu desejo de não viver preso ao passado, nem escravizado pelo ódio. E mesmo que ainda haja justiça a ser cumprida, o perdão não a anula. Ele a transcende, vai além. É justiça do céu, uma que restaura, não que destrói. O perdão também enfrenta obstáculos dentro de nós. Pensamos que, se perdoarmos, estaremos permitindo que o mal se repita, que se soltarmos perderemos o controle. Mas no reino de Deus, tudo funciona ao contrário. Perdoar não é perder, é ganhar liberdade. É parar de carregar o que não te pertence. É soltar a corrente e descobrir que quem estava acorrentado era você. E é aí que entra a matemática divina. Na lógica do céu, quanto mais você perdoa, mais livre você é. Mais paz você multiplica na sua alma. Mais parecido com Cristo você se torna. E em um mundo quebrado pela divisão, onde as feridas se acumulam e os ódios se herdam, perdoar se torna o testemunho mais poderoso de um evangelho vivo. Porque nada fala mais alto do que um coração ferido que ainda assim escolhe amar. Então, se hoje você carrega um peso na alma, uma ferida que ainda sangra, uma ofensa que não conseguiu soltar, olhe para a cruz. Lá, Jesus pronunciou o perdão mais absurdo de todos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E se ele pôde fazer isso na dor mais profunda, você também pode.
não pela sua força, mas pela graça dele. Não porque o outro mereça, mas porque você merece ser livre. Número 6. O paradoxo da bem-aventurança. O que significa ser verdadeiramente abençoado? Em um mundo que aplaude a autossuficiência, a fama, o poder e a riqueza, as palavras de Jesus em Mateus capítulo 5 parecem seguir na direção oposta. Jesus não começa seu ensinamento sobre o reino falando de conquistas, nem de títulos, nem de sucesso material. Ele começa falando de pobreza espiritual, de choro, de mansidão, de fome. Como isso pode ser bem-aventurança? Porque no reino dos céus, a lógica é diferente. No reino, aquilo que parece fraqueza é porta de entrada para a verdadeira força. O que parece perda é ganho eterno. O que o mundo descarta, Deus declara bendito. Quando Jesus diz: "Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus", ele está falando de algo profundo. A pobreza de espírito não é baixa autoestima, nem autocomiseração. É o reconhecimento sincero de que sem Deus nada temos. É o primeiro passo da alma que deixa de fingir autossuficiência e se ajoelha, sabendo que apenas a graça pode levantá-la. É o ponto onde a transformação começa, quando deixamos de aparentar e passamos a depender. A pobreza de espírito não empobrece, enriquece, porque abre a porta do reino, onde o próprio Deus é quem sustenta, provê e transforma. Depois, Jesus continua: "Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados." Quem pode considerar o choro uma bênção? Apenas quem entende que o consolo de Deus não é como o deste mundo. Aqui não se trata de lágrimas por uma perda superficial, mas do choro que brota da alma, que vê o pecado, a dor do mundo, a injustiça, e não permanece indiferente. Chorar pelo que dói em Deus é sinal de um coração vivo. E nesse choro santo, o consolo não é apenas um alívio emocional. É a presença real de Deus que abraça, que restaura, que promete que nenhuma lágrima é desperdiçada, porque todas têm destino na sua redenção. Em seguida, Jesus diz: "Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra." Aqui, o contraste é ainda mais evidente. Na mentalidade da conquista, herdam os fortes, os que tomam a força, os que se impõem. Mas Jesus redefine a mansidão, não como passividade, mas como poder sob controle, como força governada pelo amor. O manso não é fraco, é corajoso na humildade. Não precisa provar poder, porque descansa no poder de Deus. E é a esse tipo de caráter que é prometida uma herança verdadeira, não apenas na terra, mas no coração do reino. E então ele declara: "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos." Não se trata de um desejo superficial, mas de um anseio ardente. Fome e sede, duas necessidades básicas, urgentes, constantes. Assim é a paixão de um coração transformado, que não se conforma com este mundo, mas deseja ver o reino de Deus manifestado na terra. Essa justiça não é apenas legal, é restauração, é integridade, é viver conforme o coração de Deus. E Jesus promete que essa fome será saciada, não com respostas pela metade, mas com plenitude, porque Deus não ignora quem o busca com santa desesperação. O termo bem-aventurado, no grego makarios, não significa simplesmente feliz no sentido emocional. Implica uma satisfação profunda, uma alegria que nasce do eterno, que não depende das circunstâncias. É como se Jesus dissesse: "A vocês que o mundo não entende, o Pai chama de abençoados." E essas bem-aventuranças não são uma lista de exigências para receber recompensas. São a descrição do caráter que nasce quando Cristo habita em nós. Não as conquistamos pelo esforço, as recebemos como fruto do novo nascimento. São o DNA do reino, o reflexo de um coração regenerado. Jesus viveu cada uma dessas bem-aventuranças. Foi pobre em espírito ao depender completamente do Pai.
chorou diante da morte e do pecado, foi manso diante de seus acusadores, teve fome e sede de justiça a ponto de dar a vida por ela. Ele não apenas ensinou essas verdades, ele as encarnou e nos chama a vivê-las também, não para sermos aceitos por Deus, mas porque já fomos aceitos nele, não para ganhar o reino, mas porque o reino já nos foi dado. Viver essas bem-aventuranças no mundo de hoje é um ato contracultural, porque enquanto o sistema grita, seja mais, o reino sussurra, seja menos, para que Deus seja mais em você. Enquanto o mundo diz, não mostre fraqueza, Jesus diz, na sua fraqueza se aperfeiçoa o meu poder. E quando escolhemos esse caminho, não apenas somos transformados, nos tornamos testemunhas vivas do reino que já está entre nós. Então, se em algum momento você se sentiu pobre, ferido, invisível, rejeitado, ouça a voz do Mestre. No reino dele você é bem-aventurado, não pelo que o mundo vê, mas pelo que Deus está fazendo dentro de você. Esse é o paradoxo da bem-aventurança e também o seu poder transformador. Número 7. A revolução do amor integral. Em uma cultura saturada de regras, opiniões, doutrinas e posturas, a pergunta que os fariseus fazem a Jesus não é inocente. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Não é uma curiosidade sincera, é uma armadilha teológica. Queriam colocá-lo contra os mais de 600 mandamentos registrados na lei judaica. Queriam prendê-lo em tecnicalidades religiosas. Mas Jesus, com a clareza do céu, não entra em discussões intermináveis. Ele vai ao centro, ao coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. 2 frases, 2 eixos, toda a lei e os profetas resumidos numa revolução de amor integral. E é revolucionário porque simplifica sem reduzir. Jesus não elimina a lei, ele a eleva. Não propõe uma espiritualidade mais fácil, mas mais profunda. Amar com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente não é um amor de emoção momentânea, é um compromisso total. É amar a Deus não apenas quando sentimos, mas também quando escolhemos. É uma entrega que envolve o emocional, o espiritual e o racional. Um amor que se expressa em devoção, mas também em decisões, que se canta, mas também se vive. Amar a Deus dessa maneira não é um ato privado, é uma postura pública. Afeta como falamos, como escolhemos, como tratamos os outros. E por isso, Jesus não deixa o primeiro mandamento sozinho, imediatamente o conecta com o segundo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque não se pode amar a Deus, a quem não se vê, se desprezamos o próximo que está diante de nós. O amor a Deus se valida, se evidencia, se concretiza na forma como amamos o outro. Não é coincidência que Jesus use a palavra semelhante. O segundo mandamento não é opcional, é inseparável. O amor vertical a Deus não pode existir sem seu reflexo horizontal ao próximo. E aqui é onde a mensagem de Jesus desarma nossas desculpas. Porque próximo não é apenas quem pensa como você. Não é só sua família, seu círculo íntimo, sua comunidade de fé. Jesus, em outros ensinamentos, deixou claro que o próximo é até mesmo aquele que cultural, ideológica ou espiritualmente está distante de você. É o necessitado, o ferido, o diferente. O amor que ele descreve não se limita a simpatias, afinidades ou conveniências. É um amor inclusivo, ativo, compassivo, um amor que se envolve. E há uma terceira dimensão que às vezes ignoramos, como a ti mesmo. Amar ao próximo não é anular-se, é, a partir do autoconhecimento, de uma identidade saudável, de uma compreensão do seu valor em Deus, que você consegue valorizar o outro. Se você não se sabe amado, dificilmente poderá amar bem. E não se trata de cair no egoísmo, mas de ter uma autoestima redimida pelo Evangelho, uma aceitação que nasce do amor que o Pai já derramou sobre você. Assim,
esse amor se torna ponto de referência. Se Deus te perdoou, como não perdoar? Se Ele te sustentou, como não sustentar o outro? Se Ele te amou no teu pior momento, como não amar também o outro em sua fragilidade? E tudo isso não fica em ideias bonitas. Amar não é um sentimento abstrato, é uma prática diária. É como você responde ao conflito, como fala dos outros quando eles não estão, como age diante de uma injustiça, como serve mesmo sem receber aplausos. O amor verdadeiro se revela no cotidiano, no incômodo, no real. Hoje, mais do que nunca, esse mandamento é contracultural, porque vivemos em tempos marcados pelo individualismo, pelas etiquetas, pela divisão. Tudo nos empurra a construir muros, a nos cercar apenas de quem pensa igual, a cancelar quem é diferente. Mas o mandamento de Jesus permanece. Continua aceso e é mais urgente do que nunca. Amar não é uma opção, é a essência do reino. E a comunidade de fé é o espaço onde esse amor se treina, se afina, se estica. É onde aprendemos a suportar-nos, a corrigir-nos com graça, a crescer juntos. Porque o amor não é um destino, é um caminho. E quando não sabemos o que fazer, como agir, como interpretar uma situação, esse duplo mandamento se torna a melhor bússola espiritual. Se o que você vai dizer, fazer ou decidir não reflete amor a Deus e ao próximo, talvez não seja o caminho certo. Tudo se filtra por essa lente, porque o amor não apenas cumpre a lei, ele a transcende. Então hoje, se você deseja uma fé que realmente transforme, comece por esse ponto. Não há espiritualidade mais revolucionária do que amar bem. Amar a Deus com tudo o que você é. Amar ao próximo sem filtros. Amar a partir de uma identidade curada. E deixar que esse amor seja o motor de cada passo que você dá. É aí que começa a verdadeira revolução. A revolução do amor integral. Número 8. O custo e a recompensa do discipulado. Existem palavras de Jesus que não permitem interpretações suaves. Palavras que confrontam, que sacodem, que exigem uma decisão profunda. Uma delas está em Mateus 16. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é um convite leve, não é direcionado a uma elite espiritual. É para se alguém quiser, ou seja, para qualquer um, mas sob uma condição, que entenda o custo. Jesus não promete uma vida confortável, promete uma vida com propósito. Mas esse propósito não se alcança sem rendição. E a primeira coisa que ele pede é a mais difícil: negar a si mesmo. Em uma cultura que nos ensina a nos buscar, nos expressar, nos priorizar, esse mandamento soa como um retrocesso. Como negar-se pode ser liberdade? Porque Jesus não está falando de anular sua identidade, mas de render o seu ego. O eu que quer controlar, que quer ser servido, que quer conforto sem compromisso. Esse eu precisa morrer para que o verdadeiro você, aquele que Deus sonhou desde antes da criação, possa viver. Negar a si mesmo é reconhecer que a minha vontade não é mais sábia que a dele, que meus planos não são mais altos que os do céu. É ceder o trono do coração. Depois, ele diz: tome a sua cruz. E aqui, não está falando de uma cruz simbólica. Jesus ainda não havia ido ao Calvário, mas seus ouvintes sabiam exatamente o que aquela imagem implicava. A cruz era instrumento de morte, de humilhação pública, de vergonha. Tomar a cruz não era uma metáfora bonita, era uma sentença. Jesus estava dizendo: prepare-se para morrer para tudo aquilo que te sustenta fora de mim. Não se trata de buscar o sofrimento por si só, mas de estar disposto a abraçar o sacrifício que implica segui-lo de verdade. O discipulado não se constrói no conforto, mas na entrega. Não se trata apenas de confessar Cristo, mas de carregar com Ele o que o mundo rejeita. E então vem a terceira parte: siga-me. Este não é um caminho que se caminha sozinho. Jesus vai à frente. Ele não nos chama para onde Ele mesmo não foi primeiro.
não nos pede nada que ele não tenha vivido. Seu segmento não é religioso, é relacional, não é ritual, é transformador, mas sim é exigente, porque seguir a Jesus implica deixar para trás outras vozes, outras prioridades, outros caminhos. Implica abandonar a comodidade do espectador e abraçar o compromisso do discípulo. Depois, Jesus declara uma das maiores parábolas do reino: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. Como se pode ganhar perdendo? No reino de Deus, é assim que funciona. Quem se agarra à vida do jeito que ela está, acaba se perdendo. Mas quem a entrega por amor a Cristo, encontra a forma mais plena de vivê-la. Não se trata de morrer por castigo, mas de renunciar como caminho para a verdadeira vida. Morremos para o ego, a fim de viver em liberdade. Soltamos o controle para experimentar a paz. Deixamos o que é temporário para abraçar o que é eterno. E Jesus acrescenta uma advertência que ainda hoje abala os corações. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Você pode alcançar sucesso, dinheiro, fama, conforto, mas se no caminho perde sua essência, seu propósito, sua eternidade, valeu a pena? Jesus não é contra o progresso, mas é contra que a alma seja sacrificada por um aplauso passageiro. Porque a alma é o que você tem de mais valioso. Foi criada por Deus, redimida por Cristo, habitada pelo Espírito. Não há riqueza que se compare ao seu valor. Hoje, vivemos numa era que vende a ideia de que você pode ter tudo sem pagar o preço. Mas o discipulado não se constrói com atalhos. Ele se forja na decisão diária de seguir a Cristo, mesmo que doa, mesmo que custe, mesmo que implique dizer não a muitas coisas. É renunciar à aparência para viver em autenticidade. É trocar o eu em primeiro lugar pelo Cristo em primeiro lugar. E paradoxalmente é exatamente aí, nesse ponto, que começa a verdadeira plenitude. Negar-se não é perder sua identidade, é descobri-la. Carregar sua cruz não é resignar-se à dor, é caminhar com propósito. Perder sua vida por Jesus não é derrota, é vitória eterna. Porque cada sacrifício por amor ao reino se transforma em alegria. E não qualquer alegria, mas a alegria que Cristo experimentou quando, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Uma alegria que não depende das circunstâncias, mas de saber que você está caminhando com aquele que deu tudo por você. E você não está sozinho. Esse caminho não foi feito para ser trilhado em solidão. Por isso Jesus chamou discípulos em comunidade, porque no corpo de Cristo encontramos apoio, ânimo, correção e companhia. Seguimos Jesus, sim, mas seguimos juntos, com outros que também decidiram carregar sua cruz, com outros que entendem que a vida verdadeira não está em agarrar-se, está em render-se. Então, se hoje você está diante dessa decisão, lembre-se destas palavras. Se alguém quiser, não é obrigação, é um convite, mas um convite que transforma, que dói sim, mas que dá vida. Porque no reino, perder é ganhar, morrer é viver, soltar é receber. E seguir a Jesus muda tudo. Número 9. Amando os impossíveis. Amar aqueles que nos amam é fácil. Não exige esforço espiritual, nem transformação interior. É natural, quase automático. Mas Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 43, nos leva a outro nível. A um nível que desafia a lógica humana. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Com essas palavras, Jesus rompe com a interpretação distorcida que alguns haviam feito da lei. Nunca foi intenção de Deus permitir o ódio. O mandamento original falava de amor ao próximo, mas com o tempo passou-se a tolerar culturalmente o desprezo por quem se opunha. E Jesus vem corrigir não apenas uma má doutrina, mas um coração ferido. E ele não faz isso suavemente, faz com absoluta clareza.
Amai, abençoai, fazei o bem, orai. Não se trata apenas de se abster de se vingar, é tomar a iniciativa do amor. Amar não é apenas sentir algo agradável, é decidir agir com bondade, mesmo quando não há reciprocidade. É responder com graça quando recebemos ofensa, é abençoar quem nos amaldiçoa, fazer o bem a quem nos fere, orar por quem nos humilha. Isso não é fraqueza. É o amor em sua forma mais poderosa, porque o verdadeiro amor cristão não se mede por como tratamos quem nos agrada, mas por como respondemos à rejeição, à crítica, ao ataque. Amar o inimigo é o terreno onde o caráter de Cristo se forma em nós. E Jesus nos dá uma razão clara para isso, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ou seja, não amamos os impossíveis para ganhar pontos espirituais, mas porque é isso que fazem os filhos de Deus. Nosso DNA espiritual carrega o amor radical como marca. Não se trata apenas de uma recomendação ética, é um sinal de identidade, um reflexo direto da nossa filiação divina. Jesus não nos pede algo que Ele mesmo não fez. Na cruz, enquanto era espancado, cuspido e rejeitado, orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele não os ignorou, não os amaldiçoou, amou-os até o fim. E é isso que se espera de nós. Porque Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. Ele não abençoa apenas os que lhe agradam. Ele é bom até com os que o negam. E se fomos transformados por seu amor, como poderíamos agir de maneira diferente? É aqui que aparece a palavra perfeição. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Não se trata de não cometer erros, trata-se de alcançar a maturidade do amor, de amar de forma íntegra, sem favoritismos. É essa perfeição que demonstra que o Espírito de Deus realmente habita em nós. Não se trata de amar com força humana, mas com o amor que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Mas quem é realmente o nosso inimigo hoje? Talvez não seja alguém que quer tirar sua vida, talvez seja aquele parente que não te fala mais, aquele chefe que te trata com desprezo, aquele ex que te feriu profundamente, aquele grupo de pessoas que ridiculariza sua fé, aquele amigo que te traiu. E é aqui que o chamado se torna pessoal, porque o inimigo nem sempre é um opositor declarado. Às vezes, é simplesmente alguém que preferiríamos ignorar, evitar ou cancelar. E sabemos que não será fácil. Amar assim exige quebrar muitas barreiras internas. O ressentimento, o desejo de vingança, a necessidade de justiça imediata. Tudo isso grita dentro de nós. Mas Jesus nos oferece outro caminho. Não um caminho confortável, mas um caminho poderoso. Porque quando você escolhe amar quem não merece, está refletindo o coração de Deus. Está mostrando que não apenas entendeu o Evangelho, você o encarnou. Como começar? Talvez orando, mesmo sem vontade. Talvez escolhendo não falar mal daquela pessoa. Talvez servindo alguém que te ignorou. Talvez abençoando alguém com um ato concreto de bondade. Não por eles, por você. Porque nesse ato de amor, você está sendo livre. Está deixando de ser refém da dor. Está sendo verdadeiramente transformado. Esse amor não é natural, não é humano. É a prova de que algo sobrenatural aconteceu dentro de você. É a evidência mais radical de um evangelho vivo. Quando alguém te fere e você escolhe amar, o céu aplaude. Porque esse é o amor que revolucionou o mundo, o amor de Cristo, o amor que não tem condições, o amor que não recua, o amor que não se esgota. Esse amor é o que transforma vidas, até mesmo as mais impossíveis. Número 10. O tesouro que vale tudo. Existem momentos que dividem a vida em um antes e um depois. Encontros que transformam nossas prioridades, nossos afetos, nossas decisões. Jesus expressa isso em Mateus capítulo 13, com duas parábolas que, embora breves, carregam uma profundidade imensa.
O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo e como um negociante que encontra uma pérola de grande valor. Em uma, o achado é casual. Na outra, é fruto de uma busca. Mas em ambos os casos, a descoberta muda tudo. Porque quando alguém realmente enxerga o valor do reino, já não quer continuar vivendo da mesma forma. Na primeira história, um homem tropeça num tesouro. Ele não o procurava, simplesmente o encontra. E sua reação não é lógica, é apaixonada. Ele o esconde novamente, corre, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Por quê? Porque o que encontrou não tem comparação. Ele não age com pesar, mas com alegria. E cheio de alegria vende tudo o que tem. Aqui está uma chave. O reino não é um fardo que aceitamos por dever, mas um tesouro que abraçamos com alegria. Não é uma renúncia triste, é um investimento jubiloso, porque entendemos que o que recebemos é infinitamente maior do que o que deixamos para trás. Na segunda parábola, o negociante está procurando. Não é um encontro acidental, mas fruto de uma intenção clara: encontrar pérolas de grande valor. E quando encontra uma que supera todas as outras, ele não hesita, vende tudo. Despoja-se sem reservas, porque sabe que não há comparação entre o que entrega e o que recebe. É outra forma de dizer a mesma coisa. Quando o reino se revela em seu verdadeiro valor, qualquer sacrifício parece pequeno. Essas parábolas não são apenas ilustrações bonitas, são diagnósticos espirituais. Elas nos forçam a perguntar: o que é mais valioso na minha vida? O que é aquilo pelo qual eu estaria disposto a deixar tudo? Todos temos um campo no qual estamos investindo, uma pérola pela qual estamos pagando um preço. O problema é quando o nosso tesouro não é o reino, mas algo inferior: o sucesso, a segurança, a imagem, o controle. Coisas que podem parecer valiosas, até encontrarmos o que é eterno. Jesus não está promovendo uma fé negociada. Ele não está dizendo: você pode ter um pouco do reino e um pouco do que é seu. Ele está falando de entrega total. Vender tudo o que você tem não significa perder tudo, significa colocar tudo em seu devido lugar. É uma declaração de reordenação. O reino não vem para ocupar um cantinho da sua vida, ele vem para ser o centro. Tudo o mais encontra seu lugar apenas quando o reino é o tesouro principal. Não é que a família, o trabalho, os sonhos não tenham valor. É que deixam de ser o eixo e passam a girar ao redor daquele que vale tudo. O grande desafio dessa mensagem é que o tesouro do reino nem sempre é evidente. Está escondido num campo, ou seja, não brilha à primeira vista. Nem todos o veem. Muitos caminham sobre ele sem perceber. E isso explica por que há quem ouça sobre o reino e não se mova. Porque ainda não viram. Porque ainda acham que o que têm é suficiente. Mas quando os olhos espirituais se abrem, quando o Espírito revela o valor de Cristo, então já não dá mais para olhar para trás. Também há uma armadilha sutil: querer o tesouro, mas sem vender o campo. Querer o reino, mas sem abrir mão do controle. Querer a Cristo, mas sem deixar o ego na cruz. E isso não funciona. Porque o reino não divide espaço com ídolos. Ele não entra como um complemento. Ele só transforma quando se torna o tudo. O preço parece alto, até que se compreende o valor do que se recebe. Então, já não é sacrifício, é sabedoria. E essa mensagem é tão atual hoje quanto era há 2000 anos. Porque ainda somos tentados a perseguir pérolas falsas, a acumular tesouros que não duram, a construir sobre areia. Mas o reino, a presença viva de Deus, a vida eterna, a transformação da alma, é o único tesouro que não se corrompe, não se esgota e não decepciona. É o único que, uma vez encontrado, muda completamente sua escala de valores. Por isso, Jesus não está vendendo uma religião, ele está revelando uma realidade mais alta. Está nos convidando a viver a partir de uma descoberta que revoluciona tudo.
Porque quando Cristo se torna o seu tesouro, você já não precisa se convencer a segui-lo. Você o faz com alegria, não porque seja fácil, mas porque sabe que ele vale tudo. Então, se hoje você está ouvindo estas palavras, pare um instante e pergunte-se: o que é mais valioso para mim? O que tenho tentado conservar que me impede de abraçar o reino por completo? Quando o reino se torna o seu tesouro, tudo se redefine. Você não perde, você ganha eternamente. E então você entende: não há nada neste mundo que se compare, porque você encontrou o tesouro que vale tudo. Número 11. A missão que dá propósito. As últimas palavras de uma pessoa geralmente revelam o que há de mais importante em seu coração. E em Mateus capítulo 28, Jesus ressuscitado, vitorioso, pronto para ascender, não deixa instruções vagas nem despedidas sentimentais. Ele dá um mandato claro, transcendental, cheio de autoridade e propósito. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos. Aqui não há espaço para confusão. Esta é a missão que dá propósito, a razão pela qual a igreja existe, a ordem que transforma crentes em embaixadores, o chamado que transforma a fé em uma vida de impacto. Jesus começa lembrando algo crucial: toda a autoridade lhe foi dada. Em outras palavras, o fundamento da nossa missão não é o entusiasmo, nem o talento, nem estratégias humanas. É sua autoridade absoluta. Ele tem domínio sobre o visível e o invisível, sobre pessoas, sistemas, culturas, governos e corações. Não há canto do universo que esteja fora de sua soberania, e é essa autoridade que respalda nossa ação. Não saímos para representar uma ideia, saímos para representar o Rei. Isso muda tudo. Não agimos com medo ou insegurança. Caminhamos sabendo que seu respaldo não é parcial, é total. Então, o mandato se torna inadiável. Ide e fazei discípulos. Ele não diz: vão e façam eventos, nem conquistem seguidores, nem sequer somem crentes. O mandamento é fazer discípulos. Formar pessoas que vivam como Jesus, que pensem como Ele, que amem como Ele. Isso exige mais do que informação, exige transformação. Por isso, essa missão não se limita a um ato pontual, mas a um processo de vida. É caminhar com outros, ensinando-lhes o que Ele ensinou, modelando o que pregamos. E isso pode acontecer em um púlpito ou em uma conversa em casa, numa sala de aula, no trabalho, na rua. Fazer discípulos é a grande tarefa e a grande alegria. Jesus deixa claro que essa missão não tem fronteiras, a todas as nações. O reino não tem passaporte nem idioma exclusivo. Sua mensagem é para todos, para os que estão perto e para os que parecem distantes, para os da nossa cultura e para os que nos desafiam, porque onde há pessoas, há um chamado. Onde há vida, há potencial para discipulado. E isso nos empurra a sair do nosso círculo confortável, a cruzar barreiras, a estender a mão, a traduzir o Evangelho não só em palavras, mas em serviço, entrega e presença. O processo que Jesus descreve tem 3 movimentos que funcionam como uma só dança: ir, batizar e ensinar. Ir é mobilização. Não espere que todos venham até você. Vá você. Batizar é identidade. É mergulhar a vida no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, deixando para trás a velha natureza. E ensinar não é apenas compartilhar doutrina, é acompanhar na prática de tudo o que Jesus ensinou. Não ensinamos teorias soltas, ensinamos obediência. Não formamos religiosos, formamos seguidores reais. E para isso, precisamos viver o que pregamos. Não há discipulado sem exemplo. Tudo isso pode parecer desafiador, e é. Mas Jesus não nos deixa sozinhos. Ele encerra com uma promessa que muda tudo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sua presença não é ocasional, é constante, não é simbólica, é real. Ele não está longe, ele caminha com você.
Na conversa difícil, no esforço cansativo, na sementeira silenciosa, Ele está. Sua presença é o recurso mais poderoso que temos. Não se trata do que você pode realizar, mas do que Ele pode fazer através de você quando você decide obedecer. Essas palavras não foram dadas apenas aos primeiros discípulos, são para nós, hoje, porque essa missão é o propósito da igreja. Quando esquecemos a grande comissão, perdemos o sentido da nossa existência, mas quando a abraçamos, tudo ganha sentido. Seus dons, seus estudos, seus recursos, sua história, suas feridas, tudo pode se alinhar com esse propósito maior. Nem todos serão pregadores, mas todos somos chamados a fazer discípulos a partir de onde estamos. O problema não é falta de oportunidade, é falta de visão, porque muitas vezes transformamos nossa fé em um refúgio pessoal e esquecemos que ela é uma plataforma para alcançar outros. Mas quando você entende que foi salvo para ser enviado, que foi restaurado para restaurar, que foi amado para amar, então você descobre sua verdadeira missão e a vida cristã deixa de ser rotina e se torna uma aventura com propósito eterno. Não há vocação mais digna, não há tarefa mais transcendental, porque fazer discípulos não é apenas mudar vidas aqui, é tocar a eternidade. Então pergunte a si mesmo hoje, quem eu estou discipulando? Onde estou semeando? Que parte dessa grande comissão estou vivendo? Você não precisa de um palco, só precisa dizer sim, porque a missão já foi dada, a autoridade já foi concedida, a presença já está garantida. Só falta você responder. E quando o fizer, verá que sua fé não apenas cresce, ela se transforma em propósito. O propósito que transforma tudo. Número 12. Cura para os que reconhecem estar doentes. Jesus nunca teve problema em sentar-se com aqueles que outros evitavam. Enquanto os líderes religiosos de seu tempo discutiam normas, pureza cerimonial e aparências externas, Jesus sentava-se à mesa com cobradores de impostos e pecadores. E quando os fariseus se escandalizaram com isso, ele respondeu com uma frase que não apenas expõe seu coração, mas revela a essência do Evangelho. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Misericórdia quero, e não sacrifício. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Com essas palavras, Jesus redefiniu o que significa estar perto de Deus. Não se trata de ter uma vida exteriormente polida, mas de ter um coração que reconhece sua necessidade. A misericórdia de Jesus não se dirige àqueles que se sentem espiritualmente superiores, mas aos que sabem que estão quebrantados. O reino não está reservado aos que aparentam perfeição, mas aos que admitem sua ruína. E aqui está uma verdade profundamente transformadora. Reconhecer que estamos doentes não é sinal de fraqueza, mas o primeiro passo para a cura. Enquanto tentamos demonstrar que está tudo bem, que temos tudo sob controle, que não precisamos de ajuda, bloqueamos a entrada da graça. Mas quando tiramos as máscaras e confessamos que precisamos do médico, então a restauração começa. Jesus fala a partir de um lugar de compaixão, não de condenação. Ele não está dizendo que uns são melhores que outros, mas que alguns estão dispostos a admitir o que outros negam. E isso faz toda a diferença. Porque o autodiagnóstico espiritual é essencial. Muitos não se aproximam de Deus, não porque não precisem, mas porque não acreditam que precisem. A autossuficiência, esse esforço de parecer bem diante dos outros e diante de Deus, é um dos maiores inimigos da fé autêntica. Mas quando deixamos de nos justificar e começamos a nos arrepender, descobrimos que sua misericórdia não é apenas suficiente, é abundante. Jesus também confronta o sistema religioso de seu tempo com uma frase poderosa: misericórdia quero e não sacrifício. Ele está citando o profeta Oséias, lembrando que Deus não se impressiona com rituais vazios se o coração está longe.
Você pode fazer tudo certinho por fora, mas se não ama, se não perdoa, se não restaura, então está desconectado do verdadeiro propósito da lei. Deus quer corações quebrantados, não agendas religiosas impecáveis. Ele quer compaixão pelo caído, não condenação disfarçada de santidade. A cena de Mateus, capítulo 9, acontece em um banquete. Jesus está cercado por pessoas de má fama, homens e mulheres que o sistema religioso havia excluído. E, no entanto, são eles que recebem sua presença, sua atenção e seu perdão. Enquanto isso, os que se consideravam moralmente superiores estavam do lado de fora, murmurando, sem experimentar a proximidade do Salvador. É uma inversão completa de valores. Jesus não veio fundar um clube dos certinhos. Ele veio abrir as portas de um hospital espiritual, onde os feridos encontram consolo, os perdidos, direção e os pecadores, redenção. Hoje, vivemos em uma cultura que também valoriza mais a aparência do que a realidade. As redes sociais estão cheias de filtros, de vidas editadas, de sorrisos perfeitamente cuidados, enquanto por dentro muitos estão vazios, feridos, quebrados. Jesus continua caminhando hoje entre mesas de pessoas que se sentem inadequadas, que falharam, que não se encaixam nos moldes religiosos, e continua dizendo: se você sabe que está doente, venha. Eu sou o médico. Mas ele também continua confrontando aqueles que acham que sua moralidade é suficiente, porque não se trata de uma tolerância disfarçada de misericórdia, nem de justificar o pecado, mas de reconhecê-lo, arrepender-se e ser transformado pela graça. O verdadeiro arrependimento não é um ritual. É um grito da alma que diz: não posso sozinho, eu preciso de ti. Não se trata de autopunição emocional, mas de mudar de direção. Jesus não está buscando perfeição, ele está buscando rendição, está buscando honestidade. Pessoas que não querem mais viver com o peso da culpa, nem com a pressão de fingir que estão bem. E quando alguém se rende assim, a graça o levanta com poder. A igreja não foi desenhada para ser um museu de santos, mas um refúgio de graça. Um espaço onde o quebrantamento é bem-vindo, onde histórias inacabadas encontram redenção. E se formos honestos, todos estamos em recuperação. Todos precisamos do médico todos os dias. E a boa notícia é que ele está disponível. Ele não se esconde dos que caem. Ele corre até eles. Ele não se afasta dos que choram. Ele se aproxima com cura. Então, se hoje você reconhece que está quebrado, que está cansado de fingir que não consegue mais, Jesus não te rejeita. Pelo contrário, ele te diz: você é exatamente o tipo de pessoa por quem eu vim. Porque só quem reconhece que está doente pode abraçar a cura. E quando você faz isso, tudo muda, não porque você é forte, mas porque sua misericórdia é mais poderosa do que qualquer enfermidade da alma. E isso sim transforma a sua vida. Número 13. Quando o impossível se torna possível. Existem momentos na vida em que tudo parece fechado. Caminhos bloqueados, forças esgotadas, portas que não se abrem, situações que, sob qualquer lógica humana, não têm solução. E é em um desses cenários que Jesus lança uma frase que atravessa séculos e corações. Para os homens, isso é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Mateus 19:26. Não é uma afirmação motivacional superficial, não é uma frase para decorar uma caneca de café. É a declaração mais clara de que Deus não opera sob as limitações humanas. É uma redefinição da esperança a partir do reino. O contexto é essencial. Jesus acabara de dizer que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos perplexos perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Em outras palavras, se for assim, então ninguém tem chance. E é exatamente aí, no meio dessa impotência sincera, que Jesus os olha. Sim, os olha e diz: para vocês isso é impossível, mas para Deus. E essa frase
parte a história ao meio. Porque o que é impossível para você é o terreno perfeito para Deus agir com poder. Esse olhar de Jesus não foi um olhar duro nem de julgamento. Foi um olhar de compaixão. Um olhar que compreende nossas limitações, que não se surpreende com nossa incapacidade, mas que também não nos deixa presos a ela. Jesus não nega que há coisas impossíveis para nós. Ele afirma isso com clareza, mas não para por aí. Ele nos dá a outra metade da história. Para Deus, tudo é possível. E essa metade muda tudo. A entrada no reino, como fica claro nessa conversa, não é algo que possamos conquistar com mérito, com recursos ou com força de vontade. É um milagre, um ato de graça, um presente sobrenatural. A salvação não é fruto do nosso esforço, mas da sua intervenção. E isso não se aplica apenas à nossa conversão, mas a cada área da nossa vida, a cada impossível que enfrentamos. Quando reconhecemos que não podemos, mas confiamos naquele que pode, estamos nos posicionando para ver Deus agir. Nossa sociedade está cheia de impossíveis disfarçados de realismo. Vemos casamentos destruídos que parecem irrecuperáveis, diagnósticos médicos que trazem desespero, situações financeiras sem saída aparente, corações endurecidos que se afastam cada vez mais de Deus, projetos que parecem fracassados antes mesmo de começarem. E a pergunta continua ecoando: quem então poderá? Mas é justamente quando acreditamos que todas as possibilidades se esgotaram que Jesus aparece com seu olhar e sua palavra. Para Deus, tudo é possível. Mas atenção, não se trata de um otimismo vazio. Jesus não está dizendo, você consegue tudo, ou basta acreditar em si mesmo. O centro dessa esperança não é você, é Ele. A fé não é confiar em nossas capacidades, mas em seu poder. E esse poder nem sempre se manifesta da forma como esperamos, mas sempre se manifesta com fidelidade. Às vezes, transforma a situação. Outras vezes, transforma o nosso coração. Mas Ele nunca deixa de agir. Ao longo da Bíblia, vemos repetidamente como Deus atua justamente no impossível. Abre o Mar Vermelho quando o povo está encurralado. Para o sol, por causa de Josué, ressuscita mortos, multiplica o pouco, acalma tempestades, transforma perseguidores em apóstolos, converte histórias marcadas pela dor em testemunhos de glória. Ele não precisa de condições favoráveis, só precisa de corações dispostos a crer. E aí entramos eu e você. Porque embora Deus possa fazer o impossível, muitas vezes Ele quer fazer com a nossa participação. Não porque precise de nós, mas porque deseja nos envolver. Ele nos pede obediência, pede fé, pede passos, mesmo que pequenos. Pede que coloquemos em suas mãos o pouco que temos, para que Ele faça o muito que precisamos. E quando fazemos isso, vemos o sobrenatural invadir o cotidiano. A chave está na humildade, em admitir que não podemos, em parar de tentar controlar tudo, em soltar as rédeas, em dizer, Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Essa postura não é rendição por fraqueza, é rendição pela fé. E é o ponto de partida de muitos milagres, porque quando chegamos ao fim dos nossos recursos, começamos a ver os recursos dele. Então, se hoje você está diante de algo que parece impossível, não se frustre pela falta de força. Não se culpe por não ter todas as respostas. Lembre-se destas palavras de Jesus. Veja-as como uma promessa viva. Para os homens, isso é impossível, mas para Deus, tudo é possível. E permita que esse versículo não seja apenas uma frase bonita, que seja uma âncora, um grito de fé, um sussurro de esperança que te lembra, quando você já não pode, Deus está apenas começando. Porque o impossível é onde Ele se move melhor. Número 14.
O investimento que transcende o tempo. Todos os dias tomamos decisões financeiras, grandes ou pequenas. Economizamos, compramos, vendemos, acumulamos. Em um mundo que constantemente nos mede pelo que temos, Jesus interrompe essa narrativa com um alerta que não é condenatório, mas profundamente revelador. Não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Ele não diz isso para que vivamos com culpa ou rejeição ao que é material, mas para nos guiar a um investimento muito mais sábio, seguro e eterno. Jesus não está apenas falando de dinheiro. Ele fala sobre a direção do coração. Ele fala sobre eternidade. Tudo o que acumulamos na terra está sujeito à deterioração. Ele afirma isso com clareza. A traça, a ferrugem, os ladrões. Hoje poderíamos traduzir isso como inflação, obsolescência tecnológica, crises econômicas, roubos digitais. Mesmo aquilo que consideramos mais estável, propriedades, poupanças, bens, está exposto. E o mais grave é que muitas vezes nossa identidade, segurança e valor estão atrelados a esses tesouros perecíveis. Jesus não diz que eles são maus em si. Diz que são inseguros. Que se colocarmos ali o nosso coração, ele viverá em ansiedade. E é aqui que o ensinamento se torna revolucionário. Jesus não propõe renunciar ao desejo de investir. Propõe redirecioná-lo. Ajuntai tesouros no céu. Em outras palavras, não pare de investir. Apenas assegure-se de investir naquilo que realmente permanece. Porque há um investimento que não se desvaloriza, que não se corrompe, que não se perde com o tempo nem com as circunstâncias. Esse investimento é no eterno, no caráter que você está formando, na vida que você está tocando, na obediência que você está cultivando, no amor que você está semeando. Cada ato de generosidade, cada momento de fé, cada palavra que edifica, cada sacrifício por amor é um tesouro celestial. Jesus nos dá uma chave profunda. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ele não está falando apenas de economia, mas de uma teologia da alma. Nossos recursos e nossos afetos andam juntos. Aquilo que você mais valoriza, você alimenta. Aquilo que você mais protege, você multiplica. Por isso, o lugar onde você investe seus recursos revela o verdadeiro centro da sua fé. Podemos dizer que confiamos em Deus, mas se tudo o que temos está direcionado para o aqui e agora, talvez nossa fé esteja mais no sistema do que no reino. E isso nos leva a uma pergunta incômoda, mas necessária. Em que estou investindo minha vida? Não apenas o dinheiro, mas o tempo, a atenção, a energia. Estou mais focado em construir uma conta bancária ou em edificar uma vida significativa? Estou acumulando coisas que expiram ou cultivando frutos que permanecem? Jesus não é contra as posses. Ele é contra o fato de que elas possuam o nosso coração. O problema não é ter bens, é ser escravo deles. Não é desfrutar de bênçãos, mas depender delas para definir nosso valor. Por isso, esse ensinamento é tão urgente nos dias de hoje. Vivemos numa cultura de acúmulo, onde somos medidos pelo que temos, empurrados a desejar mais e alimentados com a promessa de uma felicidade que sempre está na próxima compra. Mas Jesus está oferecendo algo diferente: liberdade, paz, um tipo de riqueza que não oscila com o mercado. Investir no céu não é algo místico ou etéreo, é prático. É escolher a generosidade em vez do egoísmo. É valorizar relacionamentos mais do que coisas. É decidir servir quando você poderia apenas consumir. É confiar que o que você faz por amor, mesmo que não seja visto, tem mais peso do que o que é mostrado por status. É viver de forma que sua vida seja uma declaração diária. Eu acredito que o eterno vale mais do que o imediato. E, paradoxalmente, quem investe assim vive mais leve, mais feliz, mais em paz. Porque, ao não estar preso ao que pode ser perdido, vive com a segurança daquilo que jamais será tirado. Sua fé não está no visível, mas no invisível.
Sua esperança não está no que se pode tocar, mas no que é eterno. E esse é o investimento que transcende o tempo. Jesus não está pedindo que deixemos de investir. Ele está nos mostrando como investir com sabedoria celestial. Ele está nos lembrando que não há estratégia melhor do que colocar nossos recursos, nossos verdadeiros recursos, onde o tempo não corrói, onde a eternidade multiplica e onde o coração encontra sua verdadeira casa. Então hoje, examine onde você está depositando o seu tesouro, não apenas para avaliar suas finanças, mas para discernir o rumo da sua alma. Porque onde está o seu tesouro, ali o seu coração já foi. E Jesus quer que o seu coração esteja seguro, firme, livre, ancorado naquilo que jamais passará. E isso sim transforma sua fé. Número 15. Fundamentos que resistem qualquer tormenta. Na vida, as tempestades não são uma possibilidade remota, são uma certeza. Jesus nunca disse, se vierem as chuvas. Ele disse, quando descer a chuva, quando vierem os rios, quando soprarem os ventos. A pergunta não é se as dificuldades virão, mas se estamos preparados para resisti-las. E nesta parábola final do Sermão do Monte, ele nos mostra que o segredo não está em evitar as tempestades, mas em construir sobre um alicerce que não se quebra, sua palavra obedecida. Jesus faz uma distinção simples, mas profunda. Há os que ouvem suas palavras e as colocam em prática, e há os que as ouvem e não as praticam. Ambos constroem uma casa. Ambos parecem ter estabilidade enquanto tudo está calmo, mas quando chega a tempestade, a diferença se revela de forma inevitável e dolorosa. Uma casa permanece, a outra cai, e não apenas cai, grande foi a sua queda. Essa frase curta carrega a dor de tantos que, diante do primeiro golpe forte da vida, desmoronam porque sua fé estava sobre a areia. Não sobre convicção vivida, mas sobre informação sabida. Edificar sobre a rocha não é uma ação pontual, é uma disciplina diária. É tomar cada palavra de Jesus, até aquelas que incomodam, que exigem renúncia, que confrontam o nosso ego, e fazê-las parte da nossa vida cotidiana. É praticar o perdão quando preferiríamos a vingança. É escolher a verdade quando mentir seria mais conveniente. É amar o inimigo quando tudo dentro de nós clama por rejeição. Cada uma dessas decisões é mais um tijolo sobre esse alicerce firme, e isso exige intencionalidade. Porque na nossa cultura da pressa, onde tudo superficial brilha, construir sobre a rocha parece mais lento, mais exigente, menos atrativo, mas é a única maneira de estar preparado para o inevitável. Porque as tempestades não avisam quando vão chegar. Elas golpeiam de surpresa, e nesse momento já não há tempo para construir, apenas se revela o que já foi construído. Jesus também está falando da ilusão de estabilidade. A casa sobre a areia não parece frágil no começo. Pode ter um belo acabamento, uma fachada impecável, uma decoração de revista. Mas quando as águas sobem, quando a vida se abala, o essencial, que é invisível aos olhos, é o que realmente importa. E assim é com a nossa fé. Podemos ter palavras bonitas, louvores emocionantes, até experiências intensas. Mas se nossa fé não se tornou obediência prática, ela não sustentará na hora da crise. E há algo mais. Esta parábola não é uma ameaça. É um convite. Jesus está nos mostrando com compaixão como evitar a ruína. Ele está dizendo, não basta admirar os meus ensinamentos, é preciso vivê-los. Ele sabe que a maior tentação não é rejeitar sua palavra, mas ouvi-la e não fazer nada com ela. Transformá-la em informação bonita, em teoria cristã, em motivação de domingo, mas não em transformação real. E, no entanto, há esperança para aqueles que já experimentaram um colapso. Porque mesmo que Jesus descreva a ruína, ele também implicitamente nos convida a reconstruir. A rocha ainda está lá. O acesso à sua palavra continua aberto. Sempre é possível recomeçar. E desta vez, fazer direito.
Não sobre emoções, não sobre aparências, não sobre o que os outros dizem, mas sobre o que Jesus ensinou e sobre o que decidimos obedecer. Hoje, todos enfrentamos nossas próprias tempestades. Alguns atravessam crises emocionais, outros enfrentam perdas dolorosas. Há quem lute com incertezas financeiras, com relacionamentos quebrados, com doenças inesperadas. Essas são as chuvas, os rios, os ventos de que Jesus falou. Eles não se detêm diante da fachada, atingem direto o coração. E é aí que se revela se sua vida está ancorada em Cristo ou apenas na ideia dele. A boa notícia é que ainda há tempo para construir bem. Ainda dá tempo de passar de apenas ouvir para viver o que ele disse. Ainda é possível transformar cada palavra dele em um ato de obediência. E mesmo que as tempestades venham, porque virão, você permanecerá. Não porque você é forte, mas porque seu fundamento é. Jesus encerrou o Sermão do Monte com esta parábola, porque sabia que o verdadeiro desafio não era impactar com suas palavras, mas encontrar quem decidisse vivê-las. Hoje, eu e você ouvimos essa mesma voz, e ele nos diz: o sábio não é o que mais sabe, mas o que faz o que sabe. Decida hoje construir sobre a rocha. E então, quando vierem as chuvas, quando soprarem os ventos, sua casa não cairá, porque estará fundada sobre a palavra viva do Filho de Deus. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.